Olá, meus amigos, muito boa tarde, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 5 de 9 de 2025. Meu muito obrigado a você, minha amiga, meu amigo, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Obrigado aos 790 inscritos, não ganhei nenhum essa semana, mas tudo bem. E obrigado às 42 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito obrigado mesmo. E a proposta continua. Até o final do ano nós vamos passar a 1.000 inscritos. Se Deus quiser, conto com a sua colaboração, conto com a sua ajuda. Deixa aqui o meu e-mail, meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Não é? É o seguinte, essa semana nós ainda estamos num mundo alagadiço, né? Brasília está alagada, né? Porque só se fala do processo do Supremo, que está julgando o Bolsonaro, e também a questão da anistia. Mas eu vou diversificar um pouco, desvirtuar um pouco, e falar também da nossa economia. Né? E eu tomei emprestado um título de um comentarista do Estadão chamado Roberto Macedo. E ele diz assim: o título não é bem esse, mas é Brasil. O título dele é Brasil em voo de galinha. Eu botei economia brasileira em voo de galinha, para não ficar, né? Mas eu tenho que dar o crédito a ele, que é um jornalista que eu respeito muito o seu ponto de vista e sempre o leio, porque ele tem sempre algo a nos ensinar, né? Então ele retrata que o IBGE divulgou seu relatório, né, relativo ao PIB do segundo trimestre de 2024, de 2025, e houve um decréscimo de 0,4%, levando a crer que a nossa economia ela não passará de 3% esse ano. O crescimento, portanto, do PIB esse ano ficará entre 3%, 2 alguma coisa 3, porque é muito baixo. Para isso, nos aponta que algo errado com a economia brasileira. Né? Se nós olharmos aqui, por exemplo, fui fazer uma pesquisa e o PIB brasileiro de 1947 a 1980 ele crescia entre 5% e 10% ao ano. Né? E a gente pode dizer que o Brasil em 47 ainda estávamos vivendo um pós-segunda guerra. O mundo ainda se reconstruía. A economia brasileira saía da economia, do setor rural, né, a agricultura, com a crise do café, né, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, onde Getúlio Vargas começou a comprar café para botar fogo, para ver se sustentava o preço. Né? E o Brasil crescia. 51, Juscelino Kubitschek pega o país, constrói Brasília, né? Desenvolve a região, expande o Brasil pela região sudeste, centro-oeste e região norte também, abre estradas por todos esses países afora. Vem um golpe militar e eles focam no empréstimo, no endividamento externo. Vão buscar dinheiro na Europa, na Inglaterra, principalmente. Na Inglaterra, com juro alto mais label, né, que é uma taxa de risco, pagando 7, 8% ao ano de juros, era muita coisa, mas vem o presidente do Banco Central, no final da década de 70, início de 80, e eleva o Paul Volcker, né, o famoso presidente do Banco Central americano, aumenta a taxa de juros para 10%, juros nos Estados Unidos, e a América Latina quebra. Vivia sob ditadura, né, tudo encoberto, tudo era censurado, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Delfim Neto dizia: vamos fazer o bolo, construir o bolo para depois repartir, né? Aquela história toda. A gente sabia, depois, quando o México disse: eu não tenho mais condições de pagar, o Brasil também disse que não tem, vamos ao FMI. Vem o período hiperinflacionário, né? Depois vem o plano real, né? Vamos falar do fracasso do plano cruzado, do governo Sarney. Depois o sucesso do plano real, que reinseriu novamente a economia brasileira no seu eixo. Mas mesmo assim, de 2002 para cá, o crescimento de 80 para cá, vamos dizer, ser mais honesto, a economia brasileira cresce de 0 a 3%, 0 a 3%, quando não teve anos que foi negativo. Ao invés de crescer, houve decréscimo do PIB. As razões são várias. Né? Não podemos, eu não vou ficar aqui focado nisso, mas eu poderia passar o dia inteiro apontando razões por que a nossa economia não deslancha. Mas uma delas, basicamente, nós temos que dizer o seguinte: claro que tem a ver com a Constituição de 1988. Né?
Mas é que os governos, de lá para cá, de 80 para cá, eles só se preocupam em gastar, 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 gastar e comprometendo de tal forma que hoje 92% da receita é comprometida com despesas obrigatórias. Não sobra nada para investimento. E a economia só cresce quando o governo tem superávit primário, ou seja, sobra caixa para poder investir. Desses 8% que a gente pode chamar de despesas discricionárias, o governo, a Câmara Federal leva 22, a Câmara e o Senado levam 22, que são as chamadas emendas parlamentares, que dá esses escândalos, essas confusões todas, né? Que é um roubo, um desperdício de recursos públicos que jogamos 50 bilhões, né, por ano para o Congresso Nacional distribuir para os amigos. Então, esse é esse fator que faz com que a nossa economia não cresça. E a gente precisa de sair dessa, né? A gente precisa de governos que tenha realmente, que comece a investir entre 20% e 25% para que o país possa crescer. Nosso investimento do governo fica, setor privado de governo, 17%, 18%, 16%, 17%, 18% do PIB. Mas segundo os especialistas, a gente precisa de crescer 20%, 22%. Então está muito longe. Agora o governo não pode investir porque não sobra, né? E o Congresso Nacional não ajuda, né? Não é só culpa do governo federal. Não, é que o Congresso Nacional só gasta. Ele não, quando vai um projeto para reduzir despesa, o Congresso, ao invés de reduzir, aumenta, né? Porque o apadrinhamento é a compra de votos, né? Então é preciso que a gente fique atento a essa questão, porque dessa forma o Brasil vai sofrer muito no futuro, porque a economia, à medida que a economia vai crescendo, o povo vai ficando mais pobre, né? Quando a economia não cresce, o povo fica mais pobre e vai ficando mais difícil a situação, né? Então, agora eu vou mudar de assunto, porque eu acho que esse assunto é muito importante, né? A nossa economia, a gente tem que cuidar da nossa economia, mas que tá havendo uma situação muito errada. Os governos só gastam, 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 não estão preocupados em reduzir gasto. Mas vamos lá, agora mudando de assunto. A anistia a Bolsonaro é desprezo pela democracia. Esse título eu acho fundamental, né? Ao anunciar que caso vença as eleições, o seu primeiro ato como presidente da República, segundo Tarcísio de Freitas, é o indulto a Jair Bolsonaro. O que prova um desprezo à democracia, né? E não pode acontecer isso, né? As nossas instituições precisam de serem respeitadas. E quando um presidente da República ou um governador da importância do Estado de São Paulo diz que não confia na justiça e que indultará um criminoso, essa pessoa não tem capacidade de governar um país da grandeza do Brasil, né? Claro que por ser militar, por fazer parte da caserna, né, vindo da mesma escola, da AMAN, da mesma Lei de Segurança Nacional, do ato institucional número 5, que foi aonde tirou o habeas corpus, tirou os direitos do povo, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas são defensores da tortura, da morte, né, e da ditadura. Eles estão democraticamente, são fachadas. Porque o que Jair Bolsonaro quis fazer foi ficar no governo através de uma ditadura. Decretava uma ditadura, ele estaria. Depois passaria para o filho 01, para o filho 02, para o filho 03, para o filho 04 e assim sucessivamente. Nós levaríamos mais uns 25, 30 anos de ditadura de Jair Bolsonaro, onde todo mundo seria preso, torturado, inclusive eu, porque sou um crítico ferrenho a quem não defende a democracia. Não defendeu a democracia, tem a minha reprovação, né? Infelizmente, é uma realidade. Tarcísio de Freitas é um militar, né, aposentado, não sei se ele não é ele é mais novo que Bolsonaro, mas ainda tem influência na mesma mentalidade, né, de golpista, como Jair Bolsonaro, o general Heleno, que quando era capitão tentou dar um golpe em 64, né, acho que era Silvio Frota, que o Geisel o demitiu, né? E porque ele tentou dar um golpe no golpe, esse general Heleno era sargento, capitão, e era auxiliar do Silvio Frota, né? Então,
a turma de Bolsonaro era golpista, não tenha dúvida, né? O novo golpe, porque veja bem, Jair Bolsonaro tentou o golpe durante todos os seus 4 anos, teve o enfoque de 8 de janeiro, não conseguiu o apoio militar, foi um fracasso. Agora ele está tentando um golpe com Donald Trump, né? E aí outro golpe liderado por Tarcísio de Freitas, negociando no Congresso Nacional a anistia. Essa minuta de anistia que tramita na Câmara Federal é um golpe dentro do golpe. Quer dizer, é o nosso parlamento que deveria defender a democracia, está defendendo ditadura. Porque a anistia a Bolsonaro, como está previsto nesse projeto, o ano que vem Bolsonaro é candidato e vai disputar uma eleição. Você acha que Bolsonaro, depois que tudo, não vai dar um golpe, não vai ser um ditador? Claro que vai, gente. Bolsonaro é um ditador, é um golpista, além de mais um falso. Ele abandonou todos os amigos dele. Ele deixou que todo mundo morresse lá. Ele está se livrando. Eu quero me livrar. Eu só penso se eu quero saber de mim, não quero saber de ninguém. Abandonou os aliados dele, o general, o vice-presidente dele, o Braga Neto. Abandonou todo mundo. A defesa de Bolsonaro foi dizendo: não, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é deles que inventaram. Eu não tenho nada com isso. Então, provavelmente, realmente, Bolsonaro é um mau caráter, é uma pessoa para ser esquecido, um traidor da pátria, como está fazendo o seu filho lá em Washington. Lamentavelmente, né? Eu fico muito triste ver um Congresso Nacional tão fragilizado, um Congresso Nacional tão podre como isso que nós estamos vivendo. Né? Essa direita radical, essa direita nojenta, sem projeto, sem proposta. Porque a direita, gente, só está há 2 anos e meio, né? Há 2 anos e meio, 3 anos, né? Porque o ano que vem a gente está, é o último ano do governo Lula. Essa oposição não fez nada. Ela não faz nada a não ser Bolsonaro, na tentativa de instituir um golpe. A desmoralização da Câmara, o Congresso, a fechamento do Congresso Nacional que eles fizeram há pouco tempo, quando levaram até uma mãe maluca lá, levou uma criança de 4 meses para dizer: eu me sento na cadeira para ninguém funcionar e a minha filha é escudo, a polícia não vem me bater. É uma deputada de Santa Catarina. Não estou dizendo que ela é uma má mãe, não, uma má mãe, não é isso. Mas é a estupidez dessa direita. Eles fecharam o Congresso Nacional. Não tem na história do mundo que o parlamento feche o parlamento. No Brasil isso aconteceu. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, essa direita louca, para defender Jair Bolsonaro, um golpista, né, um ladrão, né, que ele está envolvido na questão das joias ainda. Ele não provou que não desviou as joias, né? Fecharam o Congresso Nacional. E o presidente da Câmara, que é frouxo, envergonha a Paraíba, terra de homem macho, como dizia, né? A música, até não vou falar da música, porque senão eu vou ofender, né? Mas Paraíba de João Agripino, que vergonha. Você tem um João Agripino que bancou o governo militar. Quando Castelo Branco proibiu o jogo do bicho no Brasil inteiro, disse: aqui no meu estado não, e manteve a palavra. E o jogo do bicho funcionou na Paraíba, acho que funciona até hoje, por causa da firmeza da palavra de João Agripino. Né? E vem um cara frouxo que não tem poder nenhum, esse tal desse ex-presidente da Câmara, Hugo Mota. É uma vergonha. Ah, mas porque você está... Não, eu me ofendo, como eu me ofendi quando elegeram Severino Cavalcante, e eu vi um jornalista, que hoje sou até fã dele, Gabeira, que era deputado federal, desmoralizou e xingou o Severino Cavalcante, me ofendeu. Porque Severino Cavalcante era meu conterrâneo, é aqui de João Alfredo, né? E foi presidente da Câmara e foi uma derrota. Mas nós tivemos grandes presidentes da Câmara, como Marco Maciel, foi presidente da Câmara, como nós tivemos o Arthur Lira. Você pode até não concordar com o Arthur Lira, mas foi um bom presidente. Agora, esse Hugo Mota está mostrando que é um fraco. Não tem competência para ser presidente da Câmara. Ele devia pedir renúncia, pedir para ir para casa.
Porque ele vai pautar essa anistia, essa tese golpista, e pode ser que isso passe. E vamos ter que brigar no STF. Aí lá vai a crise do STF com o judiciário. Aqui o Brasil precisa de paz. Mas para o Brasil ter paz, precisa de homens firmes no Câmara Federal e no Senado. A nossa sorte, a nossa esperança é que o Alcolumbre parece que está mostrando que tem um pouquinho de vergonha, um pouquinho de coragem de dizer que não pautará nenhum pauta absurda. Não votará nada que seja absurdo. Mas o Hugo Mota está dizendo, não, eu tenho que pautar a anistia, porque ele está pressionado por uma minoria, por esse centrão, por essa gangue que é o centrão. Se ele faz parte do centrão, tudo bem, não posso dizer. Não sei se faz. Mas esse centrão é uma gangue. Né? Todos os deputados que todos os deputados que fazem parte do centrão são ladrões do povo brasileiro. Que eles estão lá para roubar. Estão lá para pedir direito para eles. Isso é privilégio. Ontem eu estava assistindo uma aula de Frei Beto, onde ele diz o direito para ser direito tem que ser para todos. Todos são iguais, todos são filhos de Deus. E eu concordo com o Frei Beto. Mas o que está acontecendo? A Câmara e o Senado discutindo pauta para liberar Jair Bolsonaro, isso é privilégio. Mas se liberar Jair Bolsonaro, eu vou sair pedindo habeas corpus em todos os presídios do Brasil, pedindo para liberar todos os ladrões, porque todos os ladrões vão ter o mesmo direito que Jair Bolsonaro. Ah, é só o crime de lesa pátria, o crime de traição. Não, o ladrão também tem direito, o criminoso também tem o mesmo direito que Jair Bolsonaro tem. Nós precisamos criar vergonha na cara. Precisamos de falar a verdade. Esse centrão é um monte de ladrões, é composto de ladrões que estão na Câmara Federal, roubando o povo brasileiro. Porque defender a anistia para Jair Bolsonaro é tratar com privilégio a elite. E o ladrão que está na prisão, 740 mil presos, 700, quase 800 mil pessoas que estão nos presídios hoje, mais ou menos 300 mil pessoas não foram sequer ouvidas por um juiz, sequer julgadas. Estão presas sim injustamente. Porque o judiciário não tem tempo, não consegue ouvir todo mundo. E aí você defende Jair Bolsonaro? Isso não é direito, isso é privilégio. E a gente tem que acabar com esses privilégios no Brasil. Mas aqui já no final eu vou... É claro que eu tenho que terminar com a notícia boa, né? O presidente Lula lançou ontem mais um programa social, o Auxílio Gás. Né? A previsão é que os primeiros botijões, né, serão entregues, começarão a ser distribuídos em novembro, dezembro, né? Próximo ao Natal. O custo estimado para 2026 desse projeto será de 5 bilhões e 100 milhões de reais, que é um valor substancial. Mais um programa eleitoreiro, obviamente, não tem como não ser. A gente não tem, por mais que você está criticando o PT, não estou criticando o Lula nem o PT, mas é um programa eleitoreiro, né? O Lula está sustentando nos programas sociais, Bolsa Família, né, pé de meia, né, a imunidade de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e agora esse programa de botijão de gás que vai atingir, parece que 21 milhões de pessoas, né, 21 milhões de votos, obviamente. Agora eu achei pouco, né, porque não sei se eu estou errado, eu gasto um botijão de gás por mês, eu e minha irmã. E eu acho que ele só vai distribuir 6 botijões por ano, né, para a família que parece que tem mais de 4 pessoas, né? Então, eu acho que 3 bujões para quem tem 2 pessoas por ano. É muito pouco, eu acho que devia ser um bujão por mês, um botijão por mês, né? E geralmente as pessoas 6 botijões de gás por ano não dá para saciar, vamos dizer assim, a necessidade das pessoas que precisam de gás para comer, né? Ou gastar, sei lá, alguma coisa, né? Porque 6 botijões por ano eu acho muito pouco. Eu acho que é o máximo que ele vai distribuir por famílias, né? Eu acho que devia ser pelo menos um mês, né? Cada mês um botijão. Mas fica aqui, apenas é a minha crítica, eu não sei, né? De repente é eu que estou errado.
o meu fogão está errado porque é um botijão a cada mês. Eu não sei o que está acontecendo, né? E eu tenho por hábito não jantar. Imagina se eu jantasse. Aqui não se faz janta, né? Eu acho um absurdo. Tá pouco, viu, Lula? Só devia botar um bujão por mês, né? Não estou criticando, nem só estou noticiando porque eu acho que é interessante. Agora, que é um programa eleitoreiro, é claro, o Lula tem como base, né, o Bolsa Família, pé de meia, repetindo, mas agora o Vale Gás, né? E assim sucessivamente. Ele vive. É esse o problema, talvez um dos gargalhos da nossa economia, que o Estado só gasta. Só gasta, 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 não faz investimento. Aí toma pobreza. Né? Eu acho que os programas sociais são válidos, eu não sou contra a Bolsa Família, eu não sou contra o pé de meia, tá? Porque o pé de meia acho que não tem nada a ver. A gente devia, pé de meia, as pessoas deviam ir para a faculdade, para o colégio, porque estão interessados, não para receber dinheiro. Agora, os outros são interessantes, né? Esse Vale Gás também é muito importante. Tem muita gente passando fome, cozinhando com lenha e tudo mais. Em 2021, 2022, muita gente morreu queimada porque não sabia usar fogão de lenha. E não dá para usar fogão de lenha numa cidade como São Paulo. No interior, na roça, ainda se dá, ainda se usa. Mas numa cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, Caruaru, Recife, não dá para usar mais fogão de lenha porque realmente mudou, né? A qualidade de vida das pessoas. Mas é um programa eleitoral, é um programa social, né? E investir, quanto mais o governo investe em programas sociais como esse, Bolsa Família e tal, mais empobrece a sociedade. Ele, se tivesse um programa social dando Vale Gás, dando Bolsa Família, mas por trás disso viesse um programa de infraestrutura, levando essas pessoas para a escola, formando, custo técnico aí sim, mas infelizmente no Brasil não é isso. As pessoas se acomodam ganhando Bolsa Família. Ficam lá sentadas o mês inteiro, não faz um curso de manicure, não faz um curso de pedicure, não faz um curso de eletricista, e infelizmente o país paga muito isso. E os programas sociais teriam que ter uma outra por trás, né, dessa estrutura social. Acho que a gente tem que dar o peixe, né, mas ensinando a pescar. Você vinha depois ensinando a pescar, né, para você saciar a fome agora, mas você tinha que vir com uma estrutura, escolas públicas funcionando dia e noite, para as pessoas terem acesso à educação, mas infelizmente não é que isso que acontece no Brasil, né? Infelizmente cria-se cada vez mais um ciclo vicioso de pessoas carentes que dependem de um vale para sobreviver. Lamentavelmente, isso é muito triste. Enquanto isso, os serviços sociais, né, das prefeituras, que devem investir em boa educação, não investem, que deviam investir em saúde, não investem, porque quanto mais pobre, mais voto se garante. Né? Isso, infelizmente, essa política desastrosa que o Brasil sempre defendeu não acaba. Eu fico muito triste. Né? Acho que a gente teria que crescer, né, num país, né, que o país tivesse uma perspectiva de uma economia pujante, uma economia crescente, né, que aquela economia dos anos 50, né, aquela história do Brasil grande, do Brasil enorme, do Brasil do futuro, nós não temos mais essa esperança. Né, não seremos mais um país do futuro, não somos mais um país do futuro, nem seremos. E nem também seremos um país justo. Nosso Brasil será sempre um país desigual, né? Porque a elite, né, ela cada vez mais, né? Você vê a questão de Bolsonaro, né? Os ruralistas, os grandes empresários, os banqueiros estão defendendo Jair Bolsonaro um ditador, né? Mas eles acham que Tarcísio de Freitas é a salvação do Brasil. Que na verdade não é, porque Tarcísio de Freitas é um golpista como Jair Bolsonaro, mas os banqueiros, os empresários, o agronegócio estão com ele. Por quê? Porque acham que ele vai garantir o quê? Vai garantir o lucro deles, né? Vai garantir o privilégio, não vão acabar com essas mordomias, né? Porque eles são todos da mesma elite, né, gente? Bom final de semana para todos e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir.